Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 15 de setembro de 2025, agora são exatamente 10 horas 58 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isto, já em movimento, buscar para buscar o Roney. Nada como um dia após o outro e um domingão de NFL no meio, né? Vamos combinar, tia. Pra quem gosta de NFL, esse começo de temporada é acalentador. Vários jogos, red zone, loucuragem, touchdown, fumble. Cara, ontem eu virei uma boba assistindo tudo que eu pude e o que eu não pude também. Por sinal, o último jogo, Vikings e Falcons, que jogo horroroso. Que jogo horroroso. Um dos piores da história, da minha história como assistente, né, de espectador de NFL. Mas, dito isso, então, buscar o Roney aqui na Vicente Montes, uma viaginha só para se movimentar, depois de receber meia dúzia ou mais de desaforo, pegar ele aqui e levar para lá na Campus Velho, em direção, né, movimentar e depois dar no meio, né, esperar uma corrida melhor que essa para seguir trabalhando. É isso aí, segunda-feira então, tá meio nubladaço, meio abafado, 18 graus. Parece que vem chuva por aí. Patati patatá pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Não acontece isso. Já fiz a viagem pela harmonia do dia. Na verdade, como de praxe, pro TRF, né? Aqui na região do centro administrativo. Logo depois que eu deixei minha primeira corrida ali na Campus Velho. E na sequência já tocou na Washington Luiz para trazer aonde? Justamente aqui pro trem de 40, no centro administrativo também. Não o Fernando Ferrari que vocês estão vendo logo à frente, mas essa região aqui, na sua grande maioria são prédios públicos, né? Por exemplo, aqui na frente tá as Torres Gêmeas, que é o Ministério Público Estadual. Lá na frente o Centro Administrativo Fernando Ferrari. Agora aqui à direita as costas do TJRS. Aqui à minha direita, agora sim à minha direita, o Fórum. Ali na frente o prédio do Dyer. Enfim, né? É o Centro Administrativo da cidade de Porto Alegre. Então a maioria dos prédios públicos, ou pelo menos a maioria dos prédios que estão aqui são públicos, né? São de administração, enfim. E agora o negócio é fugir daqui, né? Porque o pessoal tá vindo trabalhar, dificilmente alguém sai daqui nesse horário. 38 pilas pra onde? Gravataí, vamos dar ali. Dizer a corrida, mas vamos fazer essa corrida? 38 pila pra Gravataí, agora são 11h40. Não vamos chegar lá meio-dia e pouquinho. E tem chance de voltar, né? Vamos fazer. Aqui essa hora é passação de raiva. Como é meio de mês, a demanda já deu uma caída e eu tô num lugar que não toca. E então vamos fazer, não vamos me arrepender. Eu vou me arrepender se eu não for. Pegar o Eduardo aqui na Múcio Teixeira, abrir no comecinho da Múcio, levar pra Gravataí. Não analisei, não sei que parte de Gravataí que é, não sei quantos quilômetros eu vou rodar. Eu sei que é R$38 a corrida e nada mais. Que estagiário filho da puta é esse, né? Cara, esse cara não tem noção do que... Diz o Eduardo que isso aqui é São Jerônimo, eu não conheço aqui. Final da rua Tarumã 71, parada 71. E aqui parece que tem uma vila que eu nunca vi na vida. Vou até a ponta aqui só pra manobrar. Deixa eu virar a câmera aqui. Mas o estagiário mandou... Fazia muito tempo que eu não recebia, desde que eu não era... Depois que eu deixei de ser diamante, né? Um dos benefícios de ser diamante é que quando tu faz viagens assim longas, tu ganha um destino extra, né? Pra tu voltar ali quanto antes pra tua zona de conforto, entre aspas.
E fazia muito tempo que eu não recebia isso, porque fazia muito tempo que eu não era diamante. E depois que eu deixei de ser agora, que eu voltei a ser, nas últimas 2, 3 semanas aí, teve um dia que eu recebi um destino, mas eu nem comentei com vocês porque passou batido. E agora eu finalizei a corrida, você ganhou um destino extra, não sei o que, blá. Disse, que legal, ó. O estagiário tá pensando na minha volta já. Daí eu fui colocar, disse que muitos usuários estão usando, muitos motoristas estão usando o destino agora, eu não posso usar. Tá, mas então por que tu me deu, cara, se eu não posso usar? É incoerente, né? É filho da puta. Estagiário de merda. Me deu um destino que eu só posso usar nos próximos 15 minutos. Tem esse detalhe. Esse destino extra a gente tem que usar nos próximos 15 minutos. Me deu um destino que eu só posso usar em 15 minutos, mas eu não posso usar agora, porque muitos motoristas estão usando. Existe uma forma de forçar isso aí, Tava, não sei se tu sabe, de tu conseguir realmente colocar o destino. Mas para isso eu preciso receber uma corrida, né? Para isso eu preciso receber uma corrida. Daí tu vai lá, aceita a corrida. Daí tu vai lá, fica off. E daí tu direciona para onde tu quiser. Daí o estagiário permite. Daí tu desfica off. Daí tu faz a corrida se tu quiser ou não quiser. Se não quiser fazer aquela corrida que tu aceitou, tu cancela ela. E tu vai estar direcionado para Porto Alegre ou pro raio que o parta, para onde tu quiser, no caso, né? Enfim, então eu preciso receber essa corrida agora, porque eu tô num lugar com estritamente... tem que ligar X, é isso. Aqui não vai tocar Comfort, dificilmente. É um bairro, segundo eles, São Jerônimo. Eu não conhecia por esse nome. Aqui pra mim era Coab, qualquer coisa. Mas não tem cara de Coab isso aqui também. As casas são tudo diferentes uma das outras, né? As ruas não são retinha e bonitinha como um loteamento, como tu imagina de um loteamento, né? Mas enfim, uma zona tranquila, mais ou menos 1 km toda a faixa. A faixa, no caso, Dorival, na minha frente lá. A direita é o centro de Gravataí e a esquerda sentido Cachoeirinha. Então tá, deixa eu ligar X e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Feito, tocou uma aqui pra Cachoeirinha, que eu vou fazer, aceitei, fiquei off, direcionei pra Porto Alegre. Disse fiquei off, agora vou buscar Marcelli, não sei onde, aqui nesse meu destino aqui. Eu nem vi que rua que é, mas é no sentido... Desculpa, não colei direitinho aqui. O suporte é bom, mas ele é ruim ao mesmo tempo. Se eu não acertar a posição perfeita, acontece isso. Enfim, buscar Marcelli aqui, nesse sentido aqui, sentido Cachoeirinha mesmo, para levar lá para Cachoeirinha, já direcionado para Porto Alegre para voltar ali quanto antes. Feito, já deixei a moça aqui, vai trabalhar. Veio para uma dessas firmas aqui do Distrito Industrial da Cachucha. Agora eu vou buscar ali na frente, ó. Não sei qual é o nome do bairro daqui. Aqui é Distrito Industrial, mas eu vou buscar ali na frente. Naqueles prédios, eu acho que é naqueles prédios perto do fórum da Cachucha. 27 pilinhas para Canoas, centro de Canoas, já não lembro qual é o nome da rua. Tá com uma dinâmicazinha de 4 pilas, se eu não me engano. Enfim, vamos dar, né? E vamos dar. Estamos indo. Estamos voltando devagarinho, mas estamos voltando. E sem tranqueira, que é o mais importante, né? Sem tranqueira, porque esse horário em Porto Alegre é um horário bem estressante em relação às tranqueiras, né? Aqui não, aqui tá bem de boas, bem tranquilo, como vocês podem ver por aí. Não rolou, a moça me tirou pra bobo. Ela está na portaria, eu olhei pra portaria, não tinha ninguém. Fala aquela chamada pra terceira, né? Rosane pra Rosane. Rosana pra Rosane, que falta de criatividade, sabe? A Rosane chamou pra Rosana. Ela está na portaria, eu olhei pro lado de ninguém. Disse, não, vamos se respeitar. Aí cancelei e tocou, acho que uma melhor. Acho que até foi bom ter cancelado. Tocou direto pra Porto Alegre. Não vão passar raiva em Canoas, pelo menos. Na mesma rua, só que como ela é contramão, tem que fazer o retorno. Rua Missões, eu tava ali nesses condomínios, justamente os condomínios que eu tava achando que era. Aqui é perto do fórum de Cachoeirinha aqui. Tem que ligar o ar, tá muito abafado. Tá muito abafado. Nem tá tão quente, mas tá abafado, tá nojento, sabe? Aquele calor de fevereiro de Porto Alegre, assim, que vem te abraça. Enfim, tocou agora nas primeiras portarias desses blocos à direita aqui.
Vai levar pro Bourbon Assis Brasil. Lá na Assis Brasil Consertório. Melhor, mesmo preço, inclusive. O valor da corrida é a mesma coisa. Só que essa já me deixa em Porto Alegre. Agora são 5 para 1 da tarde. Cara, que loucura. Eu acho que agora peguei no trânsito. Tive a infelicidade de seguir atrás por ele por quase metade da minha viagem. Que eu trouxe aqui pra... Eu trouxe pra Nilo, a moça aqui pro Paride. Que eu peguei lá na Piauí logo depois que eu deixei o rapaz no Bourbon. Daí todo o caminho ali da Rua do Postão, a Marechal José Inácio da Silva, acho, né? E depois, na sequência ali, a Célio Daut ali, a Alfredo Correia Daut, e depois Alvarenga, atrás de um colega no HB20. Inacreditável a forma com que o cara estava dirigindo. E com um passageiro ainda por cima. Primeiro que ele não tinha frequência nenhuma de velocidade. Por vezes ele ia rápido, de repente ele diminuía, reduzia do nada. Do nada ele pegava e reduzia aquela velocidade. Ele comia a faixa o tempo inteiro. A sinaleira abria e ele ficava parado pensando para onde ele tinha que ir. Até chegar aqui no Nilo Peçanha, ele dobrou à direita em direção ao centro. E eu já tô vindo buscar a próxima, que eu vou pegar aqui no topo, que tem o alerta de cheguei, que eu vou pegar aqui nesse prédio da frente, na Nilo Peçanha, lá do Paro 2320. Pegar a passageira para levar lá pra Ladeira, Rua da Ladeira, no centro de Porto Alegre. E eu tô com medo, sinceramente, que lá adiante, ou aqui adiante, na Nilo Peçanha, no meio da tranqueira, eu encontro esse cara de novo. Porque ele pegou a Nilo em direção ao centro. Mas é inacreditável a forma com que ele dirigia, sabe? Inacreditável, assim, um arrasto assim, ó. De repente eles pegavam e davam uma disparada, puf, acelerava, ia. Tava perdido, achou a rota. De repente tirava. Aqui na Alfredo Correia Daut, logo depois que ele passou a Plínio, acelerou, pá, bonitinho, se posicionou e de repente ele praticamente parou o carro. Reduziu a meio por hora, quase que deu um engavetamento, inclusive. Enfim, pegar a passageira agora aqui, já deve estar me esperando ali. Vamos ver. Tá, no Santander, ali no Banco Santander. Pelo menos tem uma senhora parada na frente, olhando no celular, deve ser ela, né? E vamos levar ela lá pra Rua da Ladeira, Centro Histórico de Porto Alegre. Feito. Trouxe a senhora aqui pro Síndico Bancários. Agora vamos sair dessa tranqueira aqui. Que por sinal, que tranqueira que peguei, sabe? Puta que pariu. Peguei uma procissão de bunda mole desde lá. Pensa, Nilo Peçanha, Regente, Dona Laura, Vasco da Gama, Irmão José Otão, Sarmento Leite, Oswaldo Aranha. Todo o trecho, um arrasto, uma inércia, um bando de boca aberta. Sempre que as pessoas saem pra rua de carro, sabe? Tudo no celular, pensando na vida, comendo faixa, se arrastando. Todo o trecho. Normal pro horário, né? Normal pro horário. Nenhuma novidade. Nada de especial nessa situação. Enfim, agora são 2h10 da tarde. Estou aqui agora nos dias com Borges de Medeiros. Estou só no Comfort nesse momento. E vou até o posto da Loureiro ali. Se por acaso não tocar até chegar ali, fazer o combinho completo. Aí, ó. Não consegue, né, Moisés? Não consigo, o cara não tem minuto de sossego, não pode nem falar com os guri, que o cara tá... É aqui, ó. O cara já vem te buzinando atrás da sinaleira. Tá dormindo. Ô meu, me diz aí, tá tocando elétrico? Tá. É? E vale a pena ou não? Tá começando lá? Tipo uma leque. Valeu, um abraço. Colega aqui no BID, adesivado do elétrico da 99. Eu tenho curiosidade pra saber como é que tá, se tem demanda. Então me diz aí tu, ó. Tu, meu seguidor, além do colega que eu esqueci de perguntar o nome ali no BID, Cor de Gelo. Tá valendo aí, tá tocando, tem demanda, preço elétrico aí e tal. Eu sei que o preço é que nem o Black, né? Ele acabou de confirmar. Mas o pessoal chama, porque eu não sei, né? 99 o pessoal sempre vai pelo mais barato. Pelo menos essa ideia que eu tenho do passageiro da 99.
Deixa aí no comentário, tá valendo a pena o elétrico esse aí? As tarifas tão boas? Tem demanda? Enfim, o que eu tava falando antes disso? Sei lá, então tá, se eu for ali no posto da Loureiro com a CB, se por acaso não tocar até ali, vamos ali almoçar, abastecer no banheiro, porque já tá na hora, e depois vamos dar ali no meio. Vou mostrar aqui no Lago da Epatura. O posto ali tava ocupado, eles estavam fazendo manutenção ali nas vagas, na parte da... sei lá, enfim, consegui abastecer, fui no banheiro, mas não tinha como estacionar. Não tinha como estacionar e daí vim aqui na Epatura, tudo certo. Daí eu tava só no Comfort, me esqueci, almocei com o Comfort ligado. E quando tava finalizando o almoço me dei conta, mas não é possível que não vai tocar isso aqui, tia. Vamos ligar o X, né? Daí eu pensei, daí eu me dei conta que eu tava direcionado pra Ipanema, desde que eu saí lá da Cachucha, lá de Gravataí lá, com aquele destino que eu ganhei extra, eu direcionei pra Ipanema. E daí só no Comfort direcionado, ainda mais pra Zona Sul esse horário. Muito difícil, né? Daí tá, beleza, tirei o destino e o mapa branquinho, sabe aquele branquinho? Não é nem cinza, é branco mesmo. Branco castigo, né? O bloqueio branco aquele. Eu tava com o X desligado, só no Comfort. E aí ficou mais uns 3, 4 minutos sem se mexer. E aquela... liguei o X. Daí veio, né? O 6,47 agora é o novo 5,88, né? A corrida mínima de 5,88 com 10% virou 6,47. Pra minha sorte ou não sei se é sorte na verdade, vieram quase todas no Tururu. Umas 20 corridas de 6,47. Uma depois da outra assim, ó. Só que no Tururu, o Tururu não conta pra taxa, né? Então tu pode recusar que não tem problema nenhum. E vieram alguns também no exclusivo, enfim. E eu pensei, o que eu tô fazendo aqui, né? Essa hora e tal, aquela coisa toda. Até que tocou uma 10 pila. E é o que eu vou fazer agora, que eu tô indo buscar 6 minutos aqui na Genuíno pra levar pro Medplex ali da Gomes Jardim. E com expectativa de chegar lá e pegar uma Comfort pro Jardim Itu, né? Esses dias eu peguei uma corrida nesse horário, uma Comfort pro Jardim Itu, 25 pila se não me engano, lá Planalto, Jardim Planalto na verdade, que não deixa de ser bairro Jardim Itu. Eu sei que eu fui lá e voltei depois, inclusive, pro próprio Medplex, não sei se vocês vão lembrar disso, mas não faz muito. Então essa é a minha expectativa para a próxima hora. O estagiário tá com a corda toda hoje, sabe? O estagiário tá com a corda toda hoje. Não tô conseguindo fazer corrida por valor, por tempo, por preço, só pelo destino. Fui pro Medplex, daí tocou pro Teresópolis, no próprio Medplex. Tava ok a corrida, cheguei lá, esperei uns 10 minutos. Daí fui buscar 3 km no hospital espírita pra trazer pra Cidade Baixa, só pela Cidade Baixa, pensando que ia ter coisa melhor na Cidade Baixa do que no Teresópolis. Eu chego na Cidade Baixa, só tem desaforo assim, ó. Daí agora eu vou buscar uma corridinha, ok, porque é Petrópolis. Mas o que me garante que Petrópolis vai estar melhor? Só segunda-feira, 15 de setembro, ainda tem pelo menos mais 15 dias no mês de setembro. Que loucura. Não tá fácil, pessoal, não tá fácil. Mas quem disse que seria, né? Eu não. 13h23 da tarde, estou aqui fazendo o retorno para ir pegar na Patrocínio, a rua que eu tava agora, que é pro lado de lá, para levar para Iguaçu por 15 pilas e nada mais. 15 para as 4 da tarde, aqui na Avenida Lajeado, bairro Petrópolis.
Eu acho que vai chover, pessoal. Tá caindo uns pingos já devagarinho. A previsão era de chuva mesmo. Eu acho que vai chover na hora que tem que chover, né? Final de tarde, pra pegar quem tava desprevenido, literalmente. Vou aqui no posto do Borba, já como se não houvesse amanhã, que eu acho que vai ter putaria a partir de agora. Eu espero sinceramente que eu esteja bem posicionado. Na teoria estou, but nunca se sabe o que passa na cabeça do estagiário, né? E hoje ele não tá muito afim. Hoje ele tá bem mal-humorado, por sinal. Bem. Vê se tem vaga lá na frente. Não tem. Isso se o Cooper for parar. Vai parar ou não vai parar? Vai parar. Mas ainda tem uma vaguinha ali, ó. Tá certinho. Enfim, vou ali no banheiro rapidão. E depois ligar o aplicativo novamente. E dar ele no meio. Tá que me deu saudades agora. Saudades não, porque eu nunca tive, né? Mas fazia tempo que eu não tinha desejo de uma coisa. 18 pila pra Rua Diretriz 37, não sei o que. Vai, tô bem atrás do Bourbon Ipiranga. Só vai tocar no Bourbon Ipiranga, né? Vamos sair aqui então, tia. Tô aqui no Valparaíso, bairro Jardim Botânico. Trouxe um velho GPS agora aqui. Velho GPS, sabe? Esse que vem te antecipando. Esquerda, direita. Não, direita, para. Mas enfim, não é sobre ele que eu queria falar. Eu queria saber um desejo que eu tive agora quando eu vinha descendo a Salvador, França ali. Fazia tempo que eu não pensava nisso. Não pensava naquilo. Os taradinhos, né? Os espertinhos já devem estar pensando coisas bobagens nessas cabeças. Vai, ô merda. Tu tá trancando a minha frente. É só tu ir. Buzina de caminhão. É disso que eu tô com um desejo. Me deu um desejo quando vinha descendo. E tinha um na esquerda andando a uns 30 por hora, bem na descida da Salvador, França ali, da Tarso Dutra, desculpa. Tem que parar por aqui, não precisa andar vazio nesse bairro, né? Descendo ali a uns 20, 30 por hora naquela curva ali, depois das concessionárias, você sabe, né? Na esquerda. E mas se eu tivesse uma buzina de caminhão agora, eu chegava assim, ó, a ficar 5 metros, 2 metros de distância. E pior que não passou, continuo com vontade. 4h09 da tarde. Chove chuva, chove sem parar. Nada demais a chuva, na verdade, né? Mas tá mais 15 firmezinho, graças a Deus. Agora são 5h30 da tarde. Eu tô aqui entrando agora na Marechal Andréa. Vou passar abanando no Colégio Província São Pedro. Senão ainda não tem fila aqui, porque ainda não bateu, né? Daqui a pouco não dá pra passar nessa rua. Daqui a bem pouco tempo, por sinal. Eu trouxe agora a última corrida lá da Santa Casa, do Hospital Dom Vicente Scherer. A moça aqui pro Monteiro Lobato, colégio vizinho ao Província, por sinal. E agora eu tô só no modo pet, porque eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Tô indo ali no posto Ipiranga, que tem aqui na direita da Nilo, em direção ao centro. Mijar como se não houvesse amanhã. E depois esperar, meu principal passageiro do dia. Outro dia um colega me falou, em tom de crítica, em tom de cobrança, em tom de que eu precisava desbloquear algumas coisas, que o dinheiro tá na pista e que eu não tava conseguindo. Foi isso que eu entendi, né? Isso que eu recebi dele, do comentário. E no primeiro momento eu só neguei na minha cabeça, né? Só neguei, achei que esse é o ponto de vista dele, o meu é diferente. Isso aí foi coisa de 2 meses atrás, quando de fato o movimento estava terrível. Mês de junho, mês de julho foram 2 meses assim
terríveis, terríveis, terríveis. Principalmente aqui, pra mim, pelo menos. Principalmente aqui na cabeça. De sentir que nada tá no meu controle, né? Nada tá no meu controle. Agora são 9h09 da noite. Tô aqui na Tiro Superti, bairro Vila Nova, zona sul de Porto Alegre. Acabei de finalizar minha última corrida. E eu vim toda a viagem pensando no que eu ia falar em relação a essa minha passageira que veio fedendo a chulé, que eu peguei numa academia de boxe lá no Bonfim. Um fedor de suor e chulé, provavelmente o suor das luvas. Ela largou as luvas assim em cima do banco, assim com duas mochilas, uma de roupa e a outra provavelmente de trabalho, da escola, da faculdade, sei lá, não interessa, não vem ao caso. Eu fiquei puto com aquela situação, vou falar, né? E daí quando eu tava chegando aqui já eu pensei, mas isso aí isso não significa nada, isso é só mais um passageiro e a gente não tem mais poder sobre isso. Não adianta, a falta de educação dos passageiros está instituída. Ponto. A gente não vai mudar isso aí. Como em qualquer lugar que lidam com o público, né? Todo mundo tem essas histórias para contar. O caixa do supermercado, a manicure, o atendente do posto de gasolina, todos têm uma história para contar de um cliente mal educado. Por sinal, hoje é o dia do cliente, né? De um cliente mal educado, do cliente que destratou, do cliente que foi arrogante, foi soberbo, ou de um passageiro fedorento, de um passageiro sem noção. Não adianta, isso está instituído. Isso é uma coisa que vai acontecer sempre. Infelizmente, isso é fato. Contra fatos não há argumentos, não tem o que falar. Claro, de vez em quando é bom desabafar, tocar o rosto, xingar alguém, faz bem pra... Mas isso não vai mudar, não vai mudar. E daí eu venho pensando num outro assunto que hoje de manhã eu conversei com o Thiago, que o Thiago ali da gráfica Condor, que eu fui lá encomendar mais os adesivos com ele, e ele me perguntou como é que tá, não sei o que, bababá, o movimento, né? O Thiago, pra quem não lembra, eu comentei, mostrei ele inclusive na outra vez que eu estive lá. Ele é ex-motorista de aplicativo e tal, então ele só que tá me acompanhando, me vê todos os vídeos, é inclusive membro do canal, né? Então todo dia ele tá vendo, me comenta, me manda mensagem de vez em quando. Eu disse, cara, posso te falar, o mês de setembro tá bom, dá pra bater a meta todo dia, dá, é só trabalhar. Eu vinha pensando nisso, enquanto eu pensava no que falar da moça, que texto que eu ia bolar para fazer um escarcel da moça, essa fedorenta. Daí eu me dei conta que eu estava às 9h10 da noite, mais uma vez abortando a missão, com condição real, de fato real, de atingir a meta. Daí eu lembrei do colega que me falou lá atrás que eu precisava desbloquear algumas situações, fazer algumas situações do nosso dia a dia aqui que eu não faço, que eu não admito, para ganhar dinheiro, né? Porque afinal de contas, o que paga a conta da minha luz, da minha net, é o dinheiro que eu ganho aqui nos aplicativos, né? E não que vem das redes sociais, até porque não vem das redes sociais. E daí eu me dei conta que o problema tá aqui, ó, dentro de mim. Que tudo tá na minha mão, eu tenho todas as armas para resolver isso, né? Era só trabalhar mais uma hora que eu fechava uma meta hoje. Mais uma horinha. A hora da dinâmica foi boa ali hoje. Consegui encaixar, deu bom. A tarde foi terrível, é verdade, foi terrível, mas na média. Mas eu abortei. Na primeira zona sul que tocou, eu vim embora. Eu pensei que tudo depende só de mim. É isso que eu queria chegar, é isso que eu queria falar. Tudo só depende de mim, e esse é o problema. Eu não tô mais dando conta de mim mesmo. Eu não tô mais dando conta de mim mesmo. Então eu queria dividir isso com vocês, porque às vezes muitos dos nossos problemas estão na nossa cabeça. Claro,
E as dificuldades estão aí, estão postas, estão na pista, né? Tem que saber, mas às vezes lutar contra si, lutar contra a sua falta de motivação, essa talvez seja a palavra correta, é o mais difícil de tudo. É o mais difícil de tudo. Eu tô me afundando de um jeito nos últimos 6 meses que eu não vou falar pra vocês isso, porque isso é uma coisa minha. Eu tô me afundando de um jeito que eu tô bem preocupado, que eu não sei como é que eu vou sair desse buraco que eu tô criando pra mim mesmo, né? E dia após dia eu vejo movimento, vejo uma dinâmica e paro. Pergunta se eu fiz pergunta não, vocês devem ter, vocês que me acompanham devem ter visto. Essa primeira quinzena de setembro, que está concluída hoje, se eu não atingir a meta todos os dias, eu quase que todos os dias de setembro. Que eu trabalhei, né? Ontem, por exemplo, não trabalhei. Semana passada teve um dia também que eu não saí, quinta-feira, se eu não me engano. Pergunta se algum dia eu fiz R$5 a mais na minha meta, aproveitando a demanda, aproveitando o movimento, aproveitando uma dinâmica. Não. Sábado, por exemplo, no primeiro sábado, por exemplo, que tava com uma dinâmica bonita, gostosa, fechei R$500 e vim pra casa. Era pra ter feito 800 aquele dia. E muitas vezes eu fiz isso. Só que na real é que eu não tenho mais motivação, não tenho mais saco, não tenho mais disposição. Eu queria compartilhar isso com vocês. Talvez esse meu problema seja de muitos que me acompanham, né? Que às vezes só depende de nós resolver a situação. E esse é o problema, depender de nós. É muito fácil pra mim colocar a culpa no aplicativo, na Uber, no 99, no raio que o parta. Não que eles sejam inocentes. Não são inocentes. Claro que não são inocentes. Mas é muito fácil colocar a culpa tudo neles. Ah, porque tá uma merda, porque o estagiário tá me fudendo, porque não sei o que. Tá aí o que eu tô fazendo pra resolver ou pra melhorar. O que esse colega falou outro dia nesse comentário, uns 2, 3 meses atrás, tem a ver com isso. Disse, pô, Daniel, não lembro exatamente essa palavra que ele usou, não veio o caso, não interessa. Mas ele me deu um puxão de orelha que na hora eu neguei. Disse, não, isso aí. O cara tá... Só quer me criticar, só quer me jogar pedra e tal. E daí eu fui pensando, não, cara, ele tem toda razão. Baixa a cabeça e trabalha, né? Faz coisas, sai da zona de conforto. Eu tenho uma mentalidade na minha cabeça de trabalhar só dentro do dedão, por exemplo. E trabalho assim. Já faz, sei lá, 6 anos que eu trabalho assim. Às vezes tem que dar mais escapada. Às vezes o dinheiro tá na vila, às vezes o dinheiro tá na periferia. E de fato tá. Aí na internet, aqui na internet, tem vários colegas aí que gerando conteúdo mostrando que estão fazendo 3, 4, 5 mil reais por semana trabalhando dentro da vila. E eu não admito a situação. Por quê? Porque tem medo, porque não sei o quê. Por questões minhas, que né, eu acho que o trabalho na vila é diferente, é complicado, é apertado, as ruas são esburacadas, os passageiros são mal educados. Mas passageiro mal educado tem um bom fim, tem um moinho de vento. E foi isso que esse rapaz me falou também. Ele não suporta, por exemplo, pegar passageiro no moinho de vento, porque não é tudo mentira besta. Não é tudo. Tem alguns, é verdade, mas não é assim. E na vila também. Então esses passageiros, mala, estão em todo que é lugar. Já estou misturando todos os assuntos, mas o que eu queria compartilhar com vocês é que eu percebi, não agora, não hoje, não nessa fala, né? Mas talvez o meu maior problema seja aqui, a minha cabeça. Então, queria compartilhar isso. Isso não é solução, não estou trazendo nenhuma solução, nenhuma dica, muito pelo contrário, estou trazendo um problema para vocês pensarem a respeito. Isso vale para qualquer área da sociedade, não é só como motorista de aplicativo. Não é tu que trabalha no teu escritório bonitinho aí, tem teu salário fixo, garantido no mês, tá bom ou não tá bom, não interessa, mas tá lá. Às vezes tu fica achando pelo em ovo, procurando motivo para se incomodar, que não existe. Porque teu chefe não sei o que. Às vezes o problema é tu. Pensa sobre isso. Eu tinha desistido inclusive de finalizar esse vídeo hoje. Agora, não sei se perceberam, eu gravei a última vez, era 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, e tô voltando às 9 da noite, como se, né, 4 horas depois. Primeiro porque tá
sem motivação alguma para falar. Segundo, que realmente ali entre 5h30 e 7 horas foi uma loucuragem, né? Estressante foi. Trânsito, SUV parada na bordinha, cantando pneu, patinando, um monte de... Essas coisas que acontecem todos os dias. Daí quando eu vim vindo com essa moça, eu pensei, não, vamos dar uma satisfação, vamos compartilhar isso com o pessoal. Porque esse é o meu conteúdo, né? O meu vídeo é o meu dia de trabalho. Esses passageiros que tem adesivagem agora todos os dias é a mesma resenha. Tá, mas o que tu faz? O que tu fala? Conta história? Não, eu não sou o fofocando com motora, por exemplo. Um abraço pro Douglas. Não, meu conteúdo não é fazer fofoca, falar de passageiro. Não, eu conto o meu dia, né? 10 horas da manhã, meio-dia, 15, né? Você sabe. Se tem fofoca, eu falo. Se tem história pra contar, eu conto. Se tem uma véia atravessada, eu trago ela. Se tem uma Yolanda pra mandar merda, eu mando. Mas o meu conteúdo sou eu, é o meu dia. Meu dia 15 de setembro de 2025 que eu tô finalizando agora de trabalho, né? Então acho que é importante falar isso também. Então é isso, bora descansar, finalizar, subir esse vídeo agora. Tentar organizar a cabeça de alguma maneira, e tá difícil, tá cada vez mais complicado. Eu sei que o dinheiro tá na pista, mas tá cada vez mais difícil lutar contra eu mesmo, contra esses meus bloqueios. Meu amigo aí que tu falou, se tu tem que desbloquear, eu espero que tu veja, se tem que tu me acompanha, talvez tu, né, com certeza tu deve ver. Tu tem toda a razão, eu preciso desbloquear algumas situações na minha vida e tal, enfim, né? Que talvez eu consiga um caminho melhor, inclusive para esse canal. Esse canal flopou de um jeito. Faz 2 meses que ele tá flopado, ele estagnou de um jeito. Apesar de estar aumentando o número de inscritos mais do que antes da adesivagem, viu? Tá cada vez menor. Tá aqui, ó, ladeira abaixo. Estagnou. Crescer que é bom nada. Então eu também preciso fazer alguma coisa diferente, me motivar de uma forma diferente para trazer um conteúdo mais atrativo, principalmente para esses novos inscritos. Mas tá complicado, pessoal. Tudo depende de mim. E este é o meu grande problema. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A palavrinha para tu deixar aí, não vou esquecer, hashtag no comentário para ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Buzina de caminhão, hashtag buzina de caminhão.